Minha avó viveu até os 99 anos. Não apenas viveu, ela floresceu. E não, ela não era rica. Não fazia academia, não tomava suplementos caros. Mas havia uma coisa que ela fazia todos os dias sem exceção. E foi isso que, segundo ela, a manteve firme, lúcida, ativa e sorrindo. Mesmo quando muitos à sua volta já tinham partido. Muitos acham que o segredo da longevidade está nos remédios ou nas dietas da moda. Mas o que minha avó me mostrou é que a verdadeira vitalidade começa em outro lugar. E hoje eu vou revelar o que era esse hábito simples, poderoso e transformador. E como ele pode mudar a forma como você vive seus dias a partir de agora. Porque no fim das contas, não se trata de viver mais, mas de viver melhor. Minha avó acordava todos os dias antes do sol nascer. Não por obrigação, mas por um compromisso silencioso com a própria alma. Ela dizia, a hora que o mundo acorda é a hora que Deus sussurra mais alto. Enquanto muitos ainda estavam dormindo, ela colocava os pés no chão com calma, abria a janela, respirava fundo e agradecia por estar viva. Essa era a primeira coisa que ela fazia, religiosamente. Não pegava o celular, não ligava à TV, não se preocupava com boletos, ela só respirava. Apenas isso. E essa pausa, essa entrega ao instante presente, era como se ela estivesse se reconectando com algo que nós, na pressa, esquecemos. O milagre do agora. Esse era o primeiro passo do ritual que a manteve viva por quase um século, mas não o único. Logo após agradecer pelo novo dia, minha avó ia para a cozinha preparar o que ela chamava de chá da vida. Era uma mistura simples, folhas frescas de hortelã, um pedacinho de gengibre e um fio de mel puro. Mas o segredo não estava nos ingredientes, estava na intenção. Ela preparava com calma, como se fosse um ritual sagrado. Sentava-se perto da luz da manhã e bebia em silêncio. Era nesse momento que ela refletia, se conectava com suas memórias e com suas esperanças. Ela dizia, esse chá me lembra que a vida pode ser simples e ainda assim ter sabor. Enquanto muitos já começavam um dia estressados, ela ensinava, sem palavras, que a pressa rouba o encanto da existência. E por mais que pareça banal, esse momento matinal era uma das suas maiores fontes de equilíbrio emocional e espiritual. Uma pausa para cuidar do corpo e, acima de tudo, da alma. Depois do chá, minha avó fazia algo que muitos subestimam. Caminhava lentamente pela casa. Não era um exercício físico tradicional. Era um gesto consciente, um passeio pelos cômodos, sentindo o chão, observando as plantas, tocando objetos com história. Ela dizia, se eu parar de andar, o tempo para de andar comigo. Movimentava os braços com leveza, alongava-se devagar, abria e fechava as mãos, girava os ombros. Era como se ela estivesse ativando cada célula com amor e presença. Esse momento diário não era só para o corpo, era uma forma de lembrar que ainda estava aqui, ainda viva, ainda capaz. Muita gente pensa que envelhecer é parar, mas ela provava dia após dia que o segredo da longevidade está em continuar, mesmo que devagar. Porque enquanto o corpo se move, a vida continua circulando dentro dele. Após se movimentar pela casa, minha avó sempre se sentava em sua poltrona favorita, com o livro bem gasto nas mãos, a Bíblia. Não importava o dia, o humor ou o cansaço, aquele momento era sagrado. Ela lia um trecho, às vezes apenas um versículo, e depois fechava os olhos para conversar com Deus. Mas não era uma oração formal, era íntima, autêntica. Ela falava da vida, das dores, dos filhos, dos netos, e sempre terminava com um sorriso no rosto, como se tivesse recebido uma resposta silenciosa. Sua fé não era barulhenta, era constante, discreta, profunda. E essa conexão espiritual, esse elo invisível com algo maior, a mantinha firme mesmo nos piores dias, inclusive na solidão da viuvez, nas perdas, nos invernos da alma. Ela me dizia, o corpo pode envelhecer, mas a fé, essa não cria rugas. Antes mesmo de sair para o quintal, minha avó pegava um caderno antigo de capa azul. Lá, com letra firme apesar da idade, ela escrevia 3 coisas pelas quais era grata naquele dia. Podia ser algo simples, como o sol saiu, ouvi o canto do sabiá, ou meu joelho doeu menos hoje.
Esse pequeno gesto parecia insignificante, mas com o tempo, percebi que era um dos maiores segredos da sua lucidez e alegria. Ela treinava o cérebro todos os dias a buscar o que há de bom na vida. Enquanto muitos idosos se afundam na reclamação e no desânimo, ela escolhia, diariamente, enxergar a luz, mesmo nos dias nublados. E essa escolha, tão simples, protegida entre as páginas daquele caderno, era uma arma poderosa contra a tristeza, o esquecimento e o medo da morte. Ela dizia: quem agradece vive em paz, e paz é saúde. Todo dia, sem falhar, minha avó ia até o quintal. Ali, entre vasos de manjericão, roseiras e pés de alecrim, ela passava boa parte da manhã. Mas o curioso é que ela conversava com as plantas. Sim, falava em voz baixa, chamava cada uma pelo nome que inventava, elogiava as folhas, agradecia as flores. Pode parecer loucura para alguns, mas ali estava um dos maiores segredos de sua longevidade: o vínculo com o que está vivo. Ela não se sentia sozinha, porque cercava-se de vida. Cuidava, podava, regava, observava e, em troca, recebia um tipo de energia que não se compra em farmácia. Era como se, ao cultivar algo fora de si, ela também tivesse cultivando esperança dentro de si. Ela me dizia: essas plantas me respondem, me mostram que, mesmo em silêncio, a vida sempre continua. Minha avó nunca almoçava com pressa. Mesmo sozinha, ela colocava a mesa com cuidado, usava guardanapo de pano e comia devagar, como se cada refeição fosse um presente. Ela mesma preparava seus alimentos, mesmo que fosse algo simples: um arroz bem feito, uma salada fresca, uma sopa leve. Comer é um ato de amor, ela dizia. E completava: se você engole a comida, está engolindo a vida. E a vida foi feita para ser saboreada. Ela mastigava com atenção, sentia os sabores, lembrava das receitas antigas da família. Esse ritual, que muitos considerariam banal, era sua forma de se manter presente no mundo. E evitava não só problemas digestivos, mas também a ansiedade, a distração, o esquecimento. Ela acreditava que, ao respeitar o alimento, estava respeitando o próprio corpo. E por isso, aos 99 anos, ainda tinha uma saúde invejável, porque alimentava-se com consciência. Depois do almoço, minha avó costumava sentar-se com uma pequena caixa de madeira nas mãos. Dentro havia fotografias antigas, cartas amareladas, medalhas, pedaços de pano de vestidos que já não existiam. Ela chamava aquilo de meu baú de eternidades. Folheava aquelas lembranças com delicadeza. Às vezes chorava, às vezes sorria, mas nunca reclamava. Ela dizia: lembrar é reviver, e quem revive nunca está completamente sozinho. Era ali que ela renovava seu senso de pertencimento. Lembrava de quem foi, das batalhas que venceu, dos amores que teve, das perdas que transformaram sua alma. E esse hábito, além de preservar sua memória, a impedia de se sentir inútil ou esquecida. O passado, para ela, não era um peso, era uma âncora. E ao mergulhar nas próprias histórias, ela se fortalecia para continuar criando novas. Todos os dias, após o almoço e seu momento com as memórias, minha avó deitava no sofá da sala com um cobertor leve e os olhos semicerrados. Ela não dormia profundamente, mas descansava o suficiente para renovar as forças. Era sua sesta sagrada. Ela dizia: quem respeita o corpo quando ele pede pausa, ganha mais tempo de vida. E fazia isso sem culpa, sem a pressão de ser produtiva o tempo todo, como tantos idosos que se sentem inúteis por não estarem mais ativos. Essa pausa breve a fazia acordar com o olhar mais calmo, a fala mais doce e os pensamentos mais organizados. Era como se o descanso fosse um reinício diário, um pequeno presente para sua mente e para o seu coração. E assim, minha avó me ensinou que viver bem não é só fazer muito, mas saber parar na hora certa. Porque o corpo fala, e quem aprende a ouvir, vive com mais saúde e mais consciência.
Minha avó tinha um hábito curioso que só descobrimos depois de algum tempo. Ela deixava pequenos bilhetes escondidos pela casa. No meio de um livro, dentro da gaveta de talheres, no bolso de um casaco antigo. Eram frases curtas, mas carregadas de ternura. Você é mais forte do que pensa? Não se esqueça de sorrir hoje. Estou orando por você. Lembre-se, tudo passa. Ela não escrevia para ser encontrada imediatamente. Escrevia porque acreditava que o amor se perpetua nos detalhes. E cada bilhete era uma semente deixada no tempo, esperando florescer quando alguém mais precisasse. Esse hábito revelava muito de sua alma. Generosa, atenta, silenciosamente presente. Ela não fazia alarde, amava em gestos miúdos, mas profundos. E assim, mesmo quando não estava por perto, sua presença era sentida, nas palavras, no papel, na alma. No fim da tarde, minha avó ia até a janela da sala. Sentava-se na cadeira de balanço com um chá de camomila nas mãos e ficava ali, observando a rua, o céu, as pessoas, os pássaros. Ela não precisava falar nada. Era como se, ao contemplar o mundo, estivesse renovando seu vínculo com a vida. Ela dizia: quando você para olhar, percebe que tudo está em constante movimento, até a dor. Enquanto muitos viam isso como tédio, ela via como meditação. Era ali que refletia sobre os acontecimentos do dia, sentia gratidão por estar viva e entendia que mesmo os dias silenciosos têm valor. Esse hábito simples a ajudava a manter a mente lúcida, o coração calmo e o espírito desperto. Não havia celular, televisão ou distração. Apenas ela e o mundo, se olhando, se reconhecendo, se respeitando. Antes de dormir, minha avó sempre lia. Podia ser um trecho da Bíblia, um poema de sua juventude ou um livro que ela já tinha lido 10 vezes. Mas nunca deixava de dedicar alguns minutos à leitura, um alimento para o espírito. Ela dizia: o corpo envelhece, mas a mente precisa continuar aprendendo para não apodrecer. E tratava cada palavra como uma semente, que mesmo plantada tarde, poderia florescer em sabedoria. Às vezes me chamava para ler junto, e nesses momentos eu via que a leitura não era só uma distração. Era um ritual, uma conexão com algo maior que ela, o conhecimento, a fé, a vida. Ela me ensinou que a velhice não é um fim, mas um tempo de aprofundamento, e que cultivar a mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Mesmo com os olhos cansados, ela lia, porque entendia que quem para de buscar sentido começa a se perder lentamente por dentro. Quando a noite caía e a casa mergulhava no silêncio, minha avó se recolhia. Sentava-se na beira da cama, juntava as mãos e, sem pressa, fazia sua oração. Não era barulhenta, nem cheia de pedidos. Era uma conversa íntima com Deus. Ela agradecia pelo dia, mesmo que tenha sido difícil. Pedia proteção para os filhos, netos, vizinhos, e às vezes simplesmente ficava em silêncio, deixando o coração falar o que as palavras não conseguiam. Aquela cena, repetida todos os dias, me marcou profundamente. Era ali que eu via sua fé viva, não ensinada por dogmas, mas sentida na pele e na alma. Ela dizia: a oração me alinha com aquilo que importa, me lembra que não estou sozinha, nunca. Esse momento de espiritualidade era seu alicerce, e acredito que foi um dos motivos pelos quais viveu tanto, com paz, lucidez e um brilho nos olhos que vinha de dentro. Uma das maiores lições que minha avó deixou foi sobre a beleza da simplicidade. Ela nunca buscou luxo, não colecionava objetos caros nem fazia questão de grandes conquistas materiais. Para ela, o essencial estava no que era verdadeiro e durável. Um abraço apertado, uma conversa sem pressa, uma comida feita com carinho, um cobertor cheiroso no fim do dia. Quem vive simples, vive leve, ela dizia.
E eu via isso no jeito como se vestia, como arrumava a casa, como recebia as visitas. Não havia exagero. Havia acolhimento. Sua casa era pequena, mas cheia de calor humano. Sua rotina era repetitiva, mas cheia de propósito. Sua vida era discreta, mas profundamente significativa. Ela me mostrou que viver bem não é acumular, mas selecionar. Escolher com sabedoria o que realmente importa e deixar o resto ir embora, sem medo. Em um mundo cada vez mais barulhento, minha avó era o oposto. Ela falava baixo, com pausas entre as palavras, e só se pronunciava quando sentia que realmente podia somar. Muitos confundiam isso com timidez, mas era sabedoria. Ela sabia que o silêncio é um dos maiores instrumentos de observação e escuta. Quando alguém desabafava, ela não interrompia. Ouvia até o fim, às vezes segurando a mão de quem falava, e só então dizia algo, sempre certeiro, sempre acolhedor. Ela me ensinou que nem toda verdade precisa ser dita na hora, e que saber calar também é uma forma de amar. Nos momentos difíceis, seu silêncio transmitia mais força do que 1000 palavras. E nas alegrias, seu sorriso bastava. Ela sabia estar presente sem invadir, aconselhar sem julgar, amar sem impor. E com isso aprendi que o silêncio, quando bem usado, cura, une, protege. Minha avó sempre cuidou de todos, dos filhos, dos netos, dos vizinhos e até de desconhecidos. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ela também sabia cuidar de si. Ela me dizia: filha, se você não se cuida, uma hora o corpo cobra e o coração grita. Então, mesmo com tanta gente para ajudar, ela mantinha uma rotina para si. Alimentação equilibrada, descanso, consultas médicas em dia e pequenos momentos de prazer, como cortar o próprio cabelo, fazer as unhas ou dançar sozinha ouvindo rádio. Essa atitude mostrava um equilíbrio raro, generosidade com limites. Ela servia o outro com alegria, mas sem se abandonar. E foi aí que eu entendi. Cuidar do outro é um ato de amor, mas cuidar de si é um ato de responsabilidade. Ela viveu quase um século, inteira, porque sabia que doar-se demais sem se preservar é como acender a casa dos outros com a própria chama, até que a luz se apaga. Enquanto muitos evitavam o assunto, minha avó falava sobre a morte com uma serenidade que me impressionava. Ela não tratava o fim da vida como tabu, mas como parte natural da caminhada. Ela dizia: quem entende a morte aprende a viver de verdade. Falava sobre seu desejo de ter uma despedida simples, deixava orientações claras e nos ensinava a não fugir das conversas difíceis. Com ela, aprendi que falar da morte não atrai desgraça, atrai consciência. E que preparar-se para esse momento é um gesto de amor com quem fica. Ela não tinha medo do fim, porque viveu cada dia com presença, leveza e verdade. Sabia que deixar este mundo seria apenas um retorno para casa. Essa coragem de encarar o inevitável fez com que sua partida fosse suave, sem sustos, sem urgências, sem palavras não ditas. Ela partiu em paz, porque viveu com paz. Minha avó não deixou herança em dinheiro, propriedades ou joias, mas deixou algo infinitamente mais precioso, um legado invisível, feito de gestos, memórias e ensinamentos. Ela plantou valores que continuam florescendo dentro de cada um de nós. Respeito pelos mais velhos, gratidão pelas pequenas coisas, generosidade sem alarde e a fé inabalável de que a vida vale a pena mesmo nos dias difíceis. Muitas vezes, quando estou prestes a tomar uma decisão, ouço sua voz dentro de mim. Quando sinto saudade, revivo os cheiros, os sabores, os abraços. Ela vive em mim e em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Ela não está mais presente fisicamente,
mas deixou marcas profundas que não se apagam. Marcas que guiam, acolhem e ensinam como uma bússola emocional. E hoje eu entendo. O verdadeiro legado não se vê com os olhos, mas se sente na alma. Minha avó se foi, mas o que ela fazia todos os dias ainda pulsa na minha rotina, nos meus pensamentos, no meu jeito de ser. Ela me ensinou que a velhice pode ser linda, que a rotina pode ser sagrada e que o amor, quando é verdadeiro, ultrapassa gerações e até mesmo a morte. Se ela, com 99 anos, conseguiu inspirar uma família inteira com pequenos hábitos, o que será que você pode começar a fazer hoje, com o tempo e a vida que ainda tem? Este vídeo foi uma homenagem, mas também um convite. Observe os idosos ao seu redor, escute suas histórias, valorize suas rotinas. Neles está uma sabedoria que o tempo lapidou com cuidado. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora no canal Entre Nós Idosos. Aqui celebramos o valor da experiência, da maturidade e da vida vivida com verdade. Deixe seu comentário contando algo que sua avó ou avô fazia e que você nunca esqueceu. Ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos emocionantes e cheios de aprendizado, porque toda história vivida com amor merece ser contada. E aqui nós contamos, Entre Nós Idosos.